Bom dia, boa tarde, boa noite. Nós somos o Grupo 2 e o nosso artigo é Alteração no modo respiratório, na oclusão e na fala de escolares, ocorrências e relações. A finalidade desse estudo foi fornecer a diversos profissionais da área de saúde, dentre eles fonoaudiólogos, otorrinolaringologistas e ortodontistas. O propósito foi de verificar a ocorrência de alteração no modo respiratório, má oclusão e distúrbio articulatório, bem como a relação entre elas em crianças provenientes do ensino fundamental de escolas públicas da cidade de Santa Maria, Rio Grande do Sul. Para falar de respiração, para falar de oclusão e de articulação, nós estamos falando de sistema estomatognático, que é um sistema que permite o adequado funcionamento da face, sendo formado por estruturas orais estáticas e dinâmicas, comandado pelo sistema nervoso central. Ele desempenha importantes funções, como respiração, fonoarticulação, sucção, mastigação e deglutição. Essas estruturas estáticas e dinâmicas são, resumindo, os órgãos dentais, o periodonto, músculos, ATM, maxila, mandíbula, tecidos moles, elementos vasculares e nervosos, inclui o ocioide, cartilagens e músculos relacionados. Para falar de respiração alterada, a gente precisa saber a respiração ideal, e é por via nasal. Por via nasal, a gente tem a proteção das vias aéreas inferiores, pois por via nasal a gente tem a filtração do ar, o aquecimento e a umidificação desse ar. Quando desempenhada dessa forma, permite a manutenção de todas as estruturas orofaciais, a ação correta da musculatura e o adequado crescimento e desenvolvimento cranial, proporcionando o funcionamento normal das funções estomatognáticas. Assim, a gente tem um correto posicionamento de língua, tem o vedamento labial e uma face, uma aparência estética facial agradável. Minha colega Clara vai falar sobre respiração alterada. Então, a respiração é considerada alterada quando o indivíduo respira principalmente pela boca ou quando ele alterna entre respirar pela boca e respirar pelo nariz. Essa respiração alterada pode ter uma causa orgânica, que é quando há alguma obstrução da cavidade nasal, então pode ser que exista algum pólipo ou alguma inflamação na cavidade, ou se ele tem desvio de septo também, dificulta a respiração nasal. E a respiração alterada também pode ter causas não orgânicas, que é quando não há nenhuma obstrução das vias aéreas. Então, pode ser que ele tenha hábitos orais prolongados, ou alguma flacidez, má posição dos músculos faciais e mastigatórios. Então, isso vai fazer com que ele não respire muito bem pelo nariz também. Como são fatores externos, também essa causa não orgânica é chamada de viciosa. Caso essa respiração persista durante a fase de crescimento do indivíduo, algumas alterações estomatognáticas podem ser desenvolvidas, como, por exemplo, má postura, deglutição atípica, o lábio superior curto e o inferior evertido, má posicionamento em repouso da língua e do lábio, más oclusões também podem ser desenvolvidas. Sobre as más oclusões, a respiração oral é um dos principais fatores responsáveis pelo aparecimento delas. E o que é a má oclusão? A má oclusão é uma anomalia no desenvolvimento dos arcos dentários que pode ser gerada por fatores intrínsecos, como hábitos alimentares do paciente, fatores hereditários, se ele tem ou não problemas endócrinos. E a má oclusão também pode ser ocasionada por fatores extrínsecos, como, por exemplo, cárie, hábitos de sucção, alteração no posicionamento da língua, a respiração oral, como eu tinha dito. E essa má oclusão vai ocasionar, muitas vezes, problemas estéticos ou funcionais. Aqui embaixo tem algumas imagens de algumas maloclusões pela classificação de Engel, que é uma classificação que leva em consideração a chave de oclusão dos primeiros molares permanentes, mas essa classificação vai ser melhor abordada mais adiante. Sobre a fala.
Tudo que eu falei vai repercutir diretamente na fala. Por quê? Para que a gente consiga falar, nós utilizamos os articuladores, tanto os móveis quanto os fixos do sistema estomatognático. Então, se há alguma alteração em alguma parte desse sistema, vai interferir na fala, né? E o que acontece? A pessoa pode vir a ter algum distúrbio articulatório, que vai se manifestar através de ceceio ou interdentalização, mas isso também vai ser mais aprofundado adiante. Metodologia. Para fazer esse artigo, foi necessário escolher a escola pública, então foram escolhidas 2 escolas da cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, com avaliação de fonoaudiólogo e odontologista, e foram escolhidas crianças do ensino fundamental. 308 crianças foram avaliadas, tanto do sexo feminino e masculino. 235 foram selecionadas e 75 não foram selecionadas. O critério de exclusão consistia na entrevista aos pais dessas crianças e perguntava o histórico delas, se tinha algum problema neurológico, se anteriormente já tinham recebido algum atendimento com fonoaudiólogo ou ortodontista, se tinha algum problema respiratório e também se estavam na fase de dentição decídua. Seguindo, a gente vai falar sobre o critério de inclusão, que foi através da avaliação do fonoaudiólogo, que pesquisou o sistema estomatognático, principalmente a posição dos lábios e da língua, o sistema respiratório, o modo respiratório da criança, a articulação da fala. E entre essas avaliações foi feito o teste da língua, que consiste em colocar um gole de água na boca da criança para que ela ficasse 3 minutos sem deglutir esse gole de água para avaliar a respiração dela. A avaliação ortodôntica verificou o estágio de dentição, se era decídua, mista ou permanente, as condições oclusais e suas alterações, mordida aberta, mordida cruzada, e as anomalias anteroposteriores da classificação de Engel. A classificação 1, que quer dizer primeiro molar permanente bem encaixado mesodistalmente, o primeiro molar superior e o inferior bem encaixado. A segunda classificação de Engel consiste no primeiro molar inferior posicionado mais distalmente em relação ao primeiro molar permanente superior. E a classe 2, e a classe 3 de Engel, em que o dente primeiro molar inferior está posicionado mais mesialmente em relação ao primeiro molar permanente superior. Em seguida, a metodologia também avaliou as relações estatísticas, análise estatística, o teste exato de Fischer, o programa Stata, versão 10.1, e o nível de significância de 5%. Pronto. Bom, vamos apresentar agora a discussão e mostrar algumas tabelas. E para deixar um pouco mais claro sobre o que vamos falar, vamos explicar um pouquinho sobre o valor P. O valor P, ele analisa os resultados obtidos e atribui se aquele resultado é ou não um alarme falso. Então, se o valor P que o pesquisador achou for menor que 0,05, indica que é estatisticamente significante. E se for maior que 0,05, indica que não é estatisticamente significante. Pode passar. Então, após a análise das tabelas, é possível identificar similaridades entre os resultados obtidos nesse com outros artigos, tanto nacionais quanto internacionais. E também analisaram a ocorrência de más oclusões, mais ou menos nessa mesma área. E com isso ficou evidente que as oclusões mais frequentes foram a classe 1 de Engel e as alterações causadas por alterações nos modos respiratórios. No próximo slide eu fiz um aumento aqui e fica evidente que o destaque da maloclusão de classe 1 é bem
bem elevada em relação às outras, né? Para ser os números mais baixos, enquanto a classe 1 está com 133 ocorrências. Também destaquei aqui a maloclusão de classe 1 nessa imagenzinha de baixo. No próximo slide, eu vou falar sobre a obstrução nos modos respiratórios. Pode passar, por favor, Adi? Isso, obrigada. Como falou, o modo respiratório pode ser obstruído tanto de forma orgânica como não orgânica. De forma orgânica, eu trouxe aqui mais 2 exemplos, que são, nessa primeira imagem, a hipertrofia das amígdalas, que a gente consegue ver ali um bolinho obstruindo a passagem de ar, e a hipertrofia. Nessa parte da tabela, o modo que se destacou foi o oronasal, né, que a gente pode ver ali, em relação aos outros 2. No próximo, os pesquisadores do artigo pensaram que a grande ocorrência desse tipo de maloclusão pode se dar devido ao fato do surto de crescimento nesse período de idade. Assim, são 3. Aqui eu peguei imagens de perfil, tanto masculino quanto feminino, de crianças que possuem de 9 a 12 anos, para a gente analisar aqui a diferença. E realmente é bem notável, né, a diferença entre elas. Os pesquisadores ainda frisam, nesse artigo, que o aumento considerável da maxila e da mandíbula faz com que cerca de 90% das alterações se instalem, o que favorece o desequilíbrio nos tecidos ósseos e musculares. E aí, como consequência, vem comprometendo o desenvolvimento adequado das funções estomatognáticas. E agora, no próximo slide, minha colega Lívia vai falar. Bom, com relação às alterações na fala, podemos dizer que elas estão associadas às alterações nas estruturas orais e que elas acabam modificando os pontos articulatórios dos fonemas. No presente estudo, no artigo que nos foi proposto, houve predominância do ceceio em crianças com mordida aberta. Mas, afinal, o que é ceceio? Bom, ele é um problema de fala que pode surgir devido a uma alteração nos órgãos fonoarticulatórios, dentários ou craniofaciais. Além disso, nesse tipo de alteração, a língua se adapta à alteração estrutural para que haja efetividade na produção dos fonemas S e Z. Bom, entretanto, em uma outra pesquisa feita, foi observado e foi concluído que a mordida aberta é um fator de risco, mas não é o que determina o ceceio, no caso, a ocorrência do ceceio. Bom, a partir disso, a tabela 2, a gente pôde obter resultados com relação entre o distúrbio articulatório e o modo respiratório, classificação da oclusão segundo Engel e alteração oclusal, vertical e transversal. Bom, a partir dessa tabela, a gente vai observar essas questões. Podemos analisar aqui que a relação entre modo respiratório e distúrbio articulatório não foi estatisticamente significante. Porém, dos alunos analisados, os que possuem ceceio anterior e ou lateral, interdentalização ou associação de ambos, a maioria tem respiração oronasal. Seguindo com a análise da tabela, é a mesma tabela, só que a gente ampliou para ficar melhor a visualização, a gente pode notar, e a partir do estudo foi concluído que existe sim relação entre distúrbio articulatório e alteração na oclusão. Além disso, o distúrbio articulatório mais observado, como a gente vem falando sobre ele, foi o ceceio, e a gente também pode observar que a interdentalização e interdentalização associada ao ceceio tiveram igual ocorrência entre classe 1 e classe 2 de Engel, que está representada pelas setinhas em cor vermelha, que se a gente for observar, os resultados foram equivalentes, 50-50. Além disso, o artigo mostra também que o ceceio anterior e ou lateral
apresentou domínio da classe 1 de Engel, seguido da classe 2. A gente pode observar nas cerquinhas de cor azul que a classe 1 obteve resultado 44 e a classe 2 40, ou seja, houve predominância da classe 1 de Engel. Podemos analisar aí ainda que a relação entre a classificação da oclusão segundo Engel e os distúrbios articulatórios não foi estatisticamente significante e que a relação entre a alteração oclusal vertical e transversal e os distúrbios articulatórios foi estatisticamente significante, e essas duas informações também foram achadas em outros estudos. Pode passar, por favor. Bom, aqui podemos analisar que a relação entre a classificação da oclusão segundo Engel e o modo respiratório foi estatisticamente significante, e isso foi achado também em outros estudos. É frequente que na associação entre respiração oral e alterações ortodônticas, que a alteração de classe 2, seja a mais comum. E por que isso acontece? Isso acontece porque a língua ela toma uma postura diferente. O dorso fica mais elevado e a ponta baixa, fazendo com que deixando de modelar os arcos dentários. Também foi encontrado no artigo que... ainda não outra tabela. Isso. Também foi encontrado no artigo que das crianças analisadas, devido à posição da língua, as que tinham respiração oral apresentavam também uma mordida aberta. E podemos analisar aqui que a relação entre alteração oclusal vertical e transversal e modo respiratório não foi estatisticamente significante. Porém, a maioria dos alunos, dos 29 alunos que foram analisados, que tinham respiração oral, 72,41% apresentavam mordida aberta. Pode passar. E, no entanto, quando relacionaram com a classificação de Engel, as alterações verticais de oclusão tiveram significância nas estatísticas. Então, aqui na tabela dá para perceber um destaque nos números de duas classificações, que são a classe 1, com 103, e a classe 2, com 51 ocorrências. A literatura diz que a maloclusão classe 1, que nessa maloclusão ocorrem discrepâncias no plano vertical ou lateral, e elas podem ser mordidas abertas, cruzadas, biprotrusões e mordidas profundas. Isso pode ser verificado nesse estudo, já que a maloclusão de classe 1 de Engel foi frequente nas crianças que tinham mordida aberta e ou cruzada, que são essas duas primeiras imagens, né? Aqui eu coloquei a mordida aberta, na segunda eu coloquei a mordida cruzada. Essa mordida aberta é anterior, mas ela pode ser posterior ou lateral. Então, podem ser essas duas mordidas ou a relação entre as duas. E, por fim, no próximo slide, a segunda maloclusão, que foi em crianças com mordida aberta, que apresentavam a maloclusão de classe 2. Então, aqui também eu trouxe uma imagem para exemplificar, que a gente tem a mordida aberta e a classe 2, que dá para a gente identificar ali atrás. Em suma, à luz do que foi estudado no artigo, as alterações que mais ocorreram foram as maloclusões de classe 1 de Engel, seguidas de classe 2, e o modo respiratório oronasal. Também pode-se afirmar que há relação significativa entre distúrbio articulatório e a alteração oclusal vertical e transversal, entre modo respiratório e classificação da oclusão segundo Engel, bem como entre classificação na oclusão, segundo Engel, e alteração oclusal vertical e transversal. Além disso, esses resultados mostram que muitas alterações no sistema estomatognático encontram-se associadas, devendo por essa razão ser foco de atenção de diversos profissionais da área da saúde que atuarão de maneira multidisciplinar, transdisciplinar e interdisciplinar para prevenir e tratar problemas possíveis. Por fim, vale destacar que os resultados desse estudo evidenciam que algumas alterações morfofuncionais, como as maloclusões e as alterações do modo respiratório, foram bastante frequentes no grupo de escolares estudados. Ademais, as relações verificadas reforçam a ideia de que existe uma relação estreita entre a forma de estruturas do sistema estomatognático e as funções que ele desempenha.
Então, é importante que haja uma detecção e um tratamento precoce dessas alterações, sejam elas estruturais ou funcionais. Obrigada a todos.